Nesse vídeo você vai aprender a usar a hipnose conversacional de uma forma prática, onde você possa usar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. É o que nós chamamos de blitz hipnótico e se encaixa na maioria das situações. O primeiro ponto é você criar o contexto hipnótico. Lembre-se, o contexto hipnótico você precisa da atenção, da confiança e que a pessoa se sinta confortável. Esses 3 pontos são chave para que você possa criar o contexto hipnótico e possa dar o passo seguinte. Para conseguir isso, nós temos 2 manobras principais. O primeiro é o seu olhar. Eu chamo de olhar hipnótico. Você olha para a pessoa e continua olhando. Você pode piscar, só não pisque como se você estivesse nervoso. Você olha para a pessoa e continua olhando. E continua olhando. É um olhar contínuo. É muito incomum você conversar com uma pessoa que não desvia o olhar. E isso começa a gerar uma reação emocional. E isso é o que você vai usar para criar o contexto hipnótico. Contanto que você carregue essa reação emocional de uma forma positiva, vai fazer com que a mente da pessoa simplesmente se abra. É uma coisa fantástica que você pode fazer. Agora, você precisa se assegurar que essa reação emocional seja algo positiva, que esse seu olhar seja interpretado como algo bom, como algo positivo, ao invés de deixar uma sensação esquisita, estranha na pessoa, como se você estivesse com outros pensamentos, com segundas intenções. É aí onde entra a sua intenção. É uma coisa que nós chamamos de H positivo, H+. Se você sentar na frente da pessoa e começar a olhar para ela, com aquela intenção, com aquela cara feia, a pessoa vai sentir a sua agressividade. Ou uma agressividade diferente, como se você quisesse dominar ela, como se você quisesse fazer ela fazer coisas contra a vontade dela. O H+, é como um script que você roda na sua cabeça. O H é uma intenção muito forte que você mantém dentro de você, que a pessoa entre no estado hipnótico e que ela consiga olhar para você, ela consiga ouvir você, ela consiga se concentrar em você, que ela consiga sentir o que você está sentindo, que ela consiga vivenciar as suas palavras. E a segunda parte do H+, a parte do mais, a parte do positivo, é um intenso desejo que você deve manter dentro de você, que a pessoa tenha algo positivo que aconteça na vida dela. É muito simples de fazer isso. Quando eu olho para outra pessoa, eu começo a sorrir com meus olhos. O meu rosto todo se ilumina, porque eu tenho essa vontade, essa certeza que o resultado dessa conversa vai ser muito positivo para ela. E ao mesmo tempo eu prendo minha atenção nela. E toda a minha linguagem corporal naturalmente mostra para ela que ela também deve devolver com a mesma atenção. E ao mesmo tempo eu sinto esse calor, essa felicidade interna, porque eu sei que algo bom vai acontecer na vida dela. Então é muito importante que o seu estado mude, que você realmente sinta essas emoções positivas em relação a outra pessoa. Porque tudo isso vai transmitir através de microexpressões de sua linguagem corporal naturalmente, para que a outra pessoa também venha para esse estado positivo que você está trazendo ela. Então vamos rever como é que você cria o contexto hipnótico. Você começa com um contato visual, olho no olho. E depois você tem essa imensa vontade mental de que a outra pessoa tenha uma experiência hipnótica, uma experiência positiva, que o resultado dessa conversa seja extremamente positivo para ela. E depois você começa a sentir essas sensações, você começa a realmente sentir algo muito positivo, que você deseja para ela. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa também venha naturalmente. E se você realmente fizer todos esses passos, você vai perceber que é praticamente inevitável que a outra pessoa acabe estando no estado hipnótico muito profundo e sinta exatamente aquilo que você está transmitindo para ela.
Se você estiver inseguro, provavelmente a outra pessoa vai começar a se sentir insegura também. Se você estiver tenso, a outra pessoa também vai sentir tensão. Se você estiver numa atitude agressiva, a outra pessoa provavelmente também vai estar numa atitude agressiva. É assim que interações acontecem. A maioria das pessoas começam a fazer algo assim e dizem, mas não funcionou. Eu fui com calma, eu fui com as melhores das intenções, eu fui com os sentimentos extremamente positivos e a pessoa continuou agressiva e nós acabamos brigando. Veja o que aconteceu aí. O estado em que a pessoa estava foi mais forte do que o estado em que você estava. A pessoa conseguiu fazer com você aquilo que você pretendia fazer com ela. Você foi com as melhores das intenções. Você foi com aquela intenção positiva, com sentimentos, emoções positivas, querendo que aquela interação fosse a melhor possível. E a pessoa reagiu com agressividade e você foi para o estado dela. Se você conseguir manter o seu estado, a sua emoção positiva, a pessoa vai ceder. É assim que as interações humanas acontecem. Só mais uma coisa em relação ao olhar hipnótico. Em alguns momentos, quando você cria essa situação, é como se você criasse uma bolha ao seu redor e ao redor da outra pessoa, onde o resto do mundo simplesmente deixou de existir. Isso pode ficar muito intenso. Em algumas situações sociais, isso simplesmente não é apropriado. Digamos que você acabou de conhecer a pessoa. Então, o que é que você precisa? Nesse momento, você precisa como um pedal de aceleração. Então, você fixa o olhar, você cria todas aquelas emoções positivas e, de repente, você dá uma aliviada e conversa normalmente com a pessoa. Depois você fixa o olhar novamente e você cria todas as emoções positivas do H+, aquela intenção que a pessoa vivencie aquele momento, vivencie suas palavras, que ela tenha uma experiência extremamente positiva e você dá uma aliviada novamente e conversa normalmente. E depois você pisa novamente e você fixa o olhar e você cria todo o contexto hipnótico de novo. Isso vai deixar a pessoa gradativamente, cada vez mais à vontade com o contexto hipnótico. E como você está aliviando de vez em quando, a pessoa começa a perceber que está tudo bem, que nada ruim vai acontecer e que aquilo não vai durar para sempre. Até o momento em que você possa realmente entrar, fixar o olhar e criar todo o contexto hipnótico e a pessoa vai simplesmente se sentir à vontade com isso. Agora nós podemos ir para a segunda parte. A primeira parte é criar o contexto hipnótico. E você cria isso com o olhar e você cria isso com a forte intenção que a pessoa vivencie aquele momento, que ela tenha uma experiência hipnótica e que essa experiência seja extremamente positiva. A segunda parte é o P, do PSAT. O P é o problema. Então você vai simplesmente puxar o problema à tona. Você vai fazer com que a pessoa fale sobre o problema. E você pode fazer isso de uma de duas formas. Você pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer: oi, eu soube que você está com problema. E deixar que a pessoa fale sobre o problema. Ou então você pode simplesmente começar uma conversa normalmente e gradativamente deixar que ela venha a desabafar. Você pode até falar de assuntos similares relacionados ao problema que você sabe que ela está vivenciando para que ela traga o problema à tona. Lembre-se, você precisa que esse problema venha à tona. Muitas pessoas elas querem evitar o problema, querem fugir do problema, querem distrair a pessoa do problema. E se você se lembrar, você precisa da atenção da pessoa. E onde está essa atenção? Essa atenção está justamente no problema. E na hora que você coloca o problema em cima da mesa, você torna esse problema o assunto da conversa, você naturalmente você vai ter a atenção dela. Você está sequestrando a atenção dela que já está no problema. Outra coisa importante é porque a mente inconsciente, ela naturalmente ela faz associações.
Então, quando você coloca o problema na mesa de cara, o que é que acontece? Tudo que você vier a conversar depois disso, todos os assuntos, todas as emoções, todos os estados que vierem depois vão ser automaticamente relacionados àquele problema. Qualquer pessoa que trabalha com influência vai lhe dizer que uma das piores coisas do mundo é você passar um bom tempo, uma tarde inteira, influenciando alguém positivamente e no dia seguinte você perceber que essa pessoa simplesmente voltou aos antigos hábitos. Então você precisa trazer esse problema à tona. Se você, por exemplo, um vendedor e você sabe que a pessoa vai ter um problema com o preço, você pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer, olha, o preço é esse. E muita gente vai ficar espantado com você, mas isso lhe dá a oportunidade de trabalhar em cima do problema. Todos os estados que você criar depois, você vai poder relacionar eles ao problema. E a mente inconsciente, ela vai fazer essas associações naturalmente, com uma condição. Você tem que trazer aquilo como assunto. Você tem que colocar ele em cima da mesa. Você não pode ter medo de trazer esse problema à tona, seja ele qual for. Em relação a essa fase, só existe uma coisa que você precisa tomar cuidado. Não deixe que a pessoa se afogue demais no problema. Não deixe que ela comece a sentir pena demais, comece a entrar fundo demais naquele buraco. Então, assim que ela começar a falar sobre o problema, você viu que ela desabafou, que ela trouxe aquele problema à tona, então já é a hora de você passar para a fase seguinte, que é o S, que é superar o fator crítico. É importante que durante todo o processo, desde o início, desde o contexto hipnótico, você mantenha o H+, que é essa forte intenção, que a pessoa tem algo tremendo que aconteça na vida dela, que ela tenha uma experiência fantástica relacionada a essa interação que você está tendo. Então você já criou o contexto hipnótico, você já trouxe o problema à tona e agora é a hora de superar o fator crítico. O fator crítico é justamente essa parte nossa que nos impede muitas vezes de mudar, especialmente quando nós estamos no meio de um problema. Quando nós estamos estressados no meio de um problema, o fator crítico ele simplesmente bloqueia mudança e aprendizado. É como se ele achasse que nós ainda estamos vivos, então é melhor não mudar o time, é melhor continuar seguindo como nós estamos para que a coisa não piore. Então é ele que nos impede de repente fazer alguma besteira, de tentar alguma solução impensada. E ele está lá para nos proteger. Mas, paradoxalmente, é justamente ele, às vezes, que nos impede de ver outras perspectivas. E para abrir o fator crítico, superar o fator crítico, é na realidade uma linguagem especial que nós usamos. E essa linguagem ela está pré-programada no nosso inconsciente. Então, quando você começa a usar essa linguagem, você começa a perceber que a mente da pessoa se abre mais e mais. É como se você estivesse usando um vocabulário que a mente simplesmente não consegue resistir. Ela está pré-programada para aceitar essas palavras. Existe uma gama enorme de palavras desse tipo. Existe todo um vocabulário que você pode aprender. Mas eu vou lhe ensinar apenas 3 palavras que você pode começar a usar imediatamente e começar a ver esses resultados. E essas palavras são porquê, que significa e. Na hora que você usa essas palavras, que eu vou chamar de pontes linguísticas, elas conseguem unir uma ideia à outra, conseguem unir uma frase à outra. E o fator crítico da pessoa que está ouvindo essas palavras simplesmente começa a adormecer. Ele simplesmente permite que a mente da pessoa se abra mais e mais às ideias que estão sendo passadas. As ideias simplesmente entram na mente da outra pessoa quando você usa esse vocabulário. Deixe-me lhe dar um exemplo de como você poderia usá-los. Porque você está aprendendo a hipnotizar outras pessoas através de uma simples conversa.
e usando palavras hipnóticas que simplesmente fazem com que o fator crítico dela adormeça. Isso significa que as suas ideias simplesmente vão entrar em uma mente aberta. E o resultado, porque suas intenções são positivas e você tem todo o contexto hipnótico a seu favor, você consegue transformar pessoas, fazer com que essas pessoas simplesmente enxerguem o mundo de outra forma. Isso significa que a sua influência positiva na vida de outras pessoas pode ser enorme. E também significa que isso tudo vai voltar para você, em termos de reconhecimento, amizade, admiração, respeito. E tudo isso pode ser seu, se você simplesmente aprender a usar mais e mais essas palavras. Isso significa que é fácil. E também significa que porque você está estudando isso, você tem um verdadeiro e genuíno interesse no bem das outras pessoas. É importante que você entenda que nessa parte de superar o fator crítico da pessoa, você está abrindo mais e mais a visão dessa pessoa para um mundo maior. Você está tirando ela do problema. Então, nessa fase, você não deve falar de nada negativo. Você deve falar de soluções, de coisas boas. Você deve puxar ela para fora do problema. Lembre-se, você criou o contexto hipnótico com o olhar hipnótico e com o H+, que é a sensação forte que ela tem uma experiência hipnótica e que essa sensação seja extremamente positiva. Depois você foi para o P, você puxou o problema, colocou o problema na mesa, deixou que ela desabafasse um pouquinho sobre o problema, tomando cuidado para que ela não entre demais dentro do problema, porque senão depois fica muito mais difícil de puxar ela para fora. E depois você foi para o S, superar o fator crítico, que é aquela parte nossa que nos mantém presos no problema, que nos impede de ver, às vezes, a solução que está diante dos nossos olhos. Para o S, você aprendeu essa linguagem hipnótica. E durante o S, você saiu do problema, você não toca mais em problema, você não puxa mais aquele assunto. A partir de amanhã vão estar abertas as inscrições para o Mestre em Hipnose Conversacional. Vão ser 11 módulos. E o que você viu nesse mini curso até agora é apenas uma pequeníssima fração do que você vai aprender durante o curso. Quer você seja professor, você seja profissional de saúde, coach, terapeuta, simplesmente uma mãe, um amigo, uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas. Se você é vendedor, gerente, líder, empresário, qualquer relação que você tenha, que você precise lidar com outras pessoas, você vai ganhar grandemente. Você vai aumentar muito o número de clientes. Você vai se tornar uma pessoa muito mais influente. E você vai estar ajudando pessoas a superarem seus problemas enquanto você consegue tudo o que você quer. Porque na hora que você entrega para as pessoas, na hora que você ajuda as pessoas a se sentirem melhor, isso vai voltar para você em todos os sentidos. Os seus clientes vão simplesmente buscar motivos para comprar de você, simplesmente porque gostam da sua presença, eles querem estar perto de você, porque toda vez que alguém interage com você, vai ser uma transformação, vai ser uma mudança, vai ser algo positivo na vida delas. E é isso que eu quero para você. Então, a partir de amanhã, fique atento no seu e-mail, porque você vai ter a oportunidade de ser um dos alunos dessa próxima turma de Mestre em Hipnose Conversacional. Agora, são vagas muito limitadas. Especialmente tem alguns bônus que eu vou dar, que são apenas para os primeiros que fizerem a matrícula. Agora, se você quiser garantir que a sua vaga esteja reservada, então clique aqui do lado. Tem um botão onde você vai poder ir para outra página, colocar o seu e-mail, colocar o seu nome e eu lhe darei preferência na hora da matrícula. Se sobrar para que eu abra, em geral, eu abro. Se não, então vão ser só para essas pessoas que estão na lista preferencial. Então, muito obrigado. Amanhã eu vou lhe dar todos os detalhes sobre o curso, preço, quando começa,
o que vai cair em cada um dos módulos e você vai saber tudo, as formas de pagamento. Não se preocupe. E ainda mais eu vou lhe passar a última parte dessa aula de hoje, que é o T, de você transformar, você fechar o círculo para que essa pessoa abra a mente dela, para que ela veja o problema de uma forma diferente e ela mantenha esses recursos para a vida dela, para que ela não volte a enxergar aquele problema como ela enxergava antes. Então, muito obrigado, é sempre bom conversar com você. Eu espero ver você nessa turma. Clique aqui do lado para você garantir sua vaga. Você vai ter preferência na hora de fazer a matrícula, quer você faça ou não, mas eu vou segurar a sua vaga um pouquinho mais para que você tenha essa oportunidade, ok? Então, até amanhã.